Fala galera ligada na TV Atitude, hoje voltamos com mais um podcast em nosso querido canal. Vamos analisar o anime Mashle Magic End Muscle. Resumimos a obra em menos capítulos que o próprio anime e esperamos que curtam bastante. Episódio 1. Esse é um mundo de magia em que todos possuem marcas nos rostos devido a isso. Os que nascem sem magia são caçados pelo Conselho de Magia. Nosso protagonista chama-se Mesh e ele não tem magia. Seu pai adotivo Regro treinou fortemente durante toda a sua vida e eles vivem longe das cidades para não serem caçados. Mesh tem um problema com portas, pois sempre as arranca e ele diz não saber empurrar ou usar a maçaneta. Regro pede que Mesh não vá à cidade, mas como o prota adora bolinhos, ele acaba indo e seu capuz cai, assim todos veem que ele não tem poderes. Regro acaba sofrendo com um grande chamado Brad Coleman. Ao atacar Mesh, o prota vence com sua alta força todos os feitiços lançados a ele. Brad pede um acordo que se Mesh virar o iluminado divino na escola de magia e dar a ele o dinheiro do título a ele, Brad irá deixá-los em paz. Mesh aceita e vai para o teste de admissão na escola de magia. Com sua força abismal consegue passar pelos desafios, na qual o último é um labirinto. Lemon é uma estudante que passa por esse labirinto junto de Mesh. Ela confessa no final que foi colocada com ele para o prejudicar nesse exame a pedido do examinador Claude. O diretor Valberg aparece e vai realizar as entrevistas com todos. Mesh supera os desafios proporcionados e é aceito na escola. Episódio 2. Nos estudos a primeira lição é abrir um cadeado com poderes. Mesh abre com as mãos e ela reclama com ele. Seu colega de quarto se chama Finn. As próximas aulas foram de voar em vassouras. Mesh não tem magia, então para subir o objeto ele pisa no chão com força e o impacto sobe a vassoura. Um dos estudantes encrenqueiros o desafia a uma corrida. Mesh ganha usando a estratégia de jogar a vassoura com força e pulando sobre ela no ar até chegar ao lugar combinado. Surge Cavill, alguém que pede para ser amigo de Mesh e ele aceita. Todos temem Cavill, pois ele tem regalias na escola. No tempo livre Mesh faz bolinhos e dá a seus amigos. No dia seguinte o livro de Mesh pede para Finn dividir seu livro com ele e se diz feliz por o ter como amigo. Mais tarde Mesh vê Finn sendo humilhado por Cavill e a razão é que ele se arrependeu de seguir as ordens de Cavill. Mesh o salva e o perdoa, na sequência soca a cara de Cavill no chão. O subdiretor Farman que protege Cavill aparece e Mesh dá uma joelhada na cara dele e o afunda na terra. Valberg se reúne com Mesh e dá razão a ele, pois fez de tudo para salvar seu amigo. Episódio 3. Mesh é chamado para jogar um esporte com vassoura e tendo que marcar gols com uma bola por um pequeno arco. O time de Mesh está sendo goleado por 60-10. Mesh entra no jogo e para voar usa movimentos rápidos com as pernas. Com golpes repetitivos Mesh marca gols sem fim e vencem por 999-60. Episódio 4. Mesh se torna popular na escola e conhece Crown que prende os amigos do Prota em uma garrafa. Eles lutam e Mesh vence todos os feitiços lançados e Crown devolve os amigos e mais 2 moedas de prata como prêmio pela vitória. Crown e Mesh agora são amigos. Conhecemos Barra e logo ele também se torna amigo de Mesh. Em uma prova para vencer escorpiões gigantes em um bosque, Mesh derrota um com facilidade, assim como 2 outros estudantes malvados. Pela vitória contra o monstro Mesh consegue fazer suas 5 moedas de prata por uma de ouro. Episódio 5. Na escola existe um unicórnio esqueleto mágico que decide em qual das 3 casas da escola os estudantes irão representar. Quando o monstro toca na pessoa com seu chifre, o mesmo consegue ver o que a pessoa tem em sua mente. Na vez de Mesh os pensamentos dele são apenas por bolinhos. Sem o que fazer, o unicórnio envia Mesh à casa Adler. Ele agora precisa se proteger das outras casas que buscam roubar as moedas de ouro dos demais. O grupo Magia Lupus são os mais poderosos e perigosos da escola. Albert Walker é o líder do Magia Lupus e ele converte os que falham com ele em marionetes e rouba sua magia. Alguns desses que tiveram sua magia roubada aparecem na enfermaria dias depois. Mesh encontra Abel sem querer. Ele luta contra as marionetes e vence todas as dificuldades impostas e salva um dos estudantes. Abel jurava ter roubado a moeda de Mesh, mas na verdade era apenas um botão amarelo. Episódio 6. A casa de Abel tem 15 moedas de ouro e as outras 2 uma moeda cada. É necessário vencer Abel e seus lacaios para virar esse jogo. Mais tarde Mesh e Crown vão limpar a casa das corujas e são atacados pelos comparsas do vilão Abel. Após grande luta, o time do protagonista vence e eles recebem uma moeda de ouro. Durante a noite Mesh e seus amigos seguem em busca de Abel. Em um corredor sem saída, Crown descobre uma saída secreta no chão que está impossível abrir. Mesh usa uma armadura como ferramenta e fura o local para que possam passar. Os heróis se separam para enfrentar os vilões de Abel. Agora Barre,
Crown e Mesh entregam tudo contra os 4 melhores magos de Abel e os vencem com fortes feitiços e conjurações. Vemos o passado dos magos de Abel e notamos que todos passaram por momentos muito tristes e que Abel os acolheu quando todos os abandonaram. Os amigos de Mesh também possuem passados tristes, mas sempre preferiram seguir o bem. Episódio 7. Chega ao local o jovem Amis, que foi iluminado divino da temporada e surge para ajudar seu irmão Finn. Amis ataca Mesh, mas não consegue causar nenhum dano e assim pede desculpas, pois o diretor havia falado dele e Amis quis medir seu potencial. Mesh segue para enfrentar Abel e, se caso vencer, terá um alto número de moedas de ouro. Várias marionetes atacam e Mesh os destrói com extrema facilidade. Mesh é preso por fios mágicos e, para se soltar, joga sua moeda de ouro para cortar tudo. Ao se libertar, vai de encontro a Abel e o chuta no rosto com tudo. Abel convoca sua marionete mais forte no combate com Mesh. O prota destrói com vários socos, assim como com seus rápidos reflexos anula um poderoso feitiço de Abel que o transformaria em marionete. Mesh afunda Abel no chão. Abel conta que segue esse caminho, pois viu sua mãe falecer ao ser atacada por uma pessoa que estava recebendo caridade dela. Mesh fala que existem pessoas ruins em todas as classes sociais. Abel parece despertar e libera todos de seu controle mágico. Mesh agora possui aproximadamente 8 moedas de ouro. Episódio 8 e final da primeira temporada. Amis diz que aquele não é o Crown que eles conhecem e assim o novo vilão mostra sua verdadeira forma. Cell-War é um dos integrantes do grupo criminoso Inocente Zero. Mesh e Cell-War começam a lutar. Em determinado momento, Abel se une a Mesh. No mesmo momento, outro vilão enfrenta Amis e o Iluminado Divino vence. Abel usa sua grande marionete para atacar Cell-War e, quando está próximo, Mesh sai de dentro da marionete e soca o rosto de Cell-War com tudo. O vilão recua e diz que voltarão a se enfrentar. Enfim, os amigos de Mesh notam que ele não possui magia e ficam assustados com sua alta força. Na cena pós-crédito, Cell-War se ajoelha frente ao líder do Inocente Zero e diz a ele que quer capturar Mesh. Isso foi tudo o que aconteceu na primeira temporada de Mashle Magic and Muscle. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Forte abraço, tchau. TV Atitude no ar. Hoje voltamos com a segunda temporada do mago mais forte da ficção, Mesh. No primeiro episódio, Mesh festeja sua vitória contra Cell-War junto de seus amigos e antigos rivais que agora também são aliados. Em meio à comemoração com muito bolinho e alegria. Entretanto, a denúncia contra Mesh não ter magia foi aceita pelo Conselho de Magia. O julgamento tem a participação de todos os Iluminados Divinos. Mesh passa por provas e consegue vencê-las, assim como um dos Iluminados Divinos é dominado por Inocente Zero com um verme controlador. Os magos tentam salvar o companheiro, mas seus feitiços não surtem nenhum efeito no verme. Mesh entra em ação e com um puxão forte arranca o monstro controlador. Durante todo o controle mental, Inocente Zero declara aos presentes que Mesh é seu e nenhum deles deve colocar suas mãos sobre ele. Os magos ainda prezam em sacrificar Mesh, mas com o pedido do diretor Orb mostra que Mesh é alguém muito especial e que é a primeira vez que Zero busca alguém. O veredito final é que Mesh será uma isca para trazer Inocente Zero à tona, enquanto que isso o protagonista deve buscar ser um iluminado divino para assegurar sua sobrevivência. No segundo episódio, Mesh e seus amigos vão ao comércio em busca de varinhas mágicas. Mesh encontra uma muito especial, mas que possui um peso muito grande, mas nada que traga dificuldade ao nosso marombeiro raiz. Ao retirar o objeto do chão é descoberta uma fonte de água élfica que alegra muito o dono da loja e presenteia a todos com as varinhas que escolheram. Ao mesmo tempo vemos o mago Ortermol, o que mais deseja que Mesh seja executado, encontrando com o estudante Margaret Markarot e pedindo a ele que impeça Mesh de se tornar um iluminado divino. Mesh vai visitar seu avô com seus amigos. Margaret tenta atacar a casa de Mesh, mas Raine confronta o estudante e salva o nosso protagonista. Durante a luta, Raine desperta sua terceira marca de magia que pode se transformar sua varinha mágica em algo poderoso. Raine escolhe o formato de uma lança e vence Markarot. No terceiro episódio conta-se que existem 3 passos para se tornarem um iluminado divino. Ganhar moedas de ouro, vencer o exame de combate e ser selecionado para a prova final. Com a ameaça de Inocente Zero, a quantidade de moedas para o exame foi diminuída para haver mais competição. Mesh tem 9 moedas e como agora são pedidas 3, ele divide as suas com Finn e Dot. Lance já havia ganhado as próprias, então os 4 amigos irão para o exame. A prova é individual, na qual deverão entrar em um bosque e buscar por uma chave dentro de balões que só estouram com mágica. Então buscam as chaves e serão perseguidos por monstros gigantescos. No quarto episódio, as lutas contra os monstros começam e os estudantes estão passando muita dificuldade. Os monstros não sofrem com ataques mágicos, o que dificulta ainda mais. Entretanto, para Mesh isso não é nada.
Com um grande soco ele consegue vencer um deles, mas a regeneração dos mesmos é muito rápida, assim o monstro se levanta mais uma vez. Mesh conhece o estudante Max Land e juntos fazem uma parceria para a prova. Com a magia de Land em fazer os objetos ficarem gigantes e os movimentos de breakdance em alta velocidade de Mesh constroem um furacão que infla o globo e o estoura. Land decide que Mesh deve ficar com a chave, pois Land é amigo de Raine e sempre ouviu dele que Mesh era uma excelente pessoa. No final da prova Land acaba sendo derrotado por Carpaccio e que pisa em Land em frente a todos. Mesh se revolta e ambos se encaram. No quinto episódio os 9 estudantes que sobraram são divididos em 3 grupos para uma nova prova em que precisam proteger cristais super frágeis dos demais adversários. Mesh fica aliado com Finn e Dot e ao receberem seus cristais o protagonista e o Ruivo quebram os seus cristais restando apenas o de Finn. Se o dele for quebrado Mesh não conseguirá se tornar em um iluminado divino. Todos são enviados separadamente em uma caverna. Finn tenta se proteger, mas Carpaccio segue e busca quebrar o seu cristal. A magia de Carpaccio é de reflexo, ou seja, os golpes que ele aplica a si mesmo são sofridos pelos seus adversários. Finn consegue usar um feitiço para distanciar Carpaccio dele, mas em pouco tempo o vilão o encontra e o faz sofrer. Finn mostra determinação em ajudar Mesh e continua a sobreviver. Quando tudo parecia perdido Mesh surge para o resgate. Mesh ataca Carpaccio com tudo, mas ele transmuta sua varinha mágica em uma estátua de cura e assim não consegue sentir nenhum tipo de dor. A estátua faz uma chuva de seringas para vencer Mesh, mas ele esquiva de tudo e transforma a sua própria varinha mágica em uma raquete de tênis para revidar as seringas contra Carpaccio. Os ataques de Mesh são tão rápidos que a estátua sucumbe e Mesh diz que será um prazer fazer com que Carpaccio sinta a real dor. Com fortes golpes Carpaccio fica fora do combate e seu cristal destruído. Markarot vence os outros 2 componentes do time vermelho e assim a prova termina com o time de Mesh e de Markarot classificados. No 6º episódio é hora das lutas individuais, mas antes disso Mesh é obrigado a enfrentar um desafio de um dos Iluminados Divinos. Mesh vence Kaito em um teste em que não se pode olhar para o lado em que se aponta. O físico sobrenatural de Mesh faz com que ele vença todos os ataques do professor em questão. Mesh acaba olhando para o lado ao ver uma coruja e Kaito acaba invalidando o teste. Mesh é convidado para a arena para seu combate contra Margaret e Markarot. Os mais fortes vão se encarar imediatamente. No 7º episódio Mesh e Markarot começam a luta tão esperada. Mesh usa a magia dos tríceps enquanto Markarot usa objetos e notas musicais para fazer seus ataques. Mesh se defende como se fosse um atleta de vôlei. Os contra-ataques do protagonista foi com um golpe sísmico, mas Markarot consegue se defender no último instante. Markarot deixa Mesh com problemas nos ouvidos e faz disso uma vantagem ao atacar com várias vitrolas, mas o prota consegue fugir ao criar um túnel na terra com as próprias mãos. Ainda debaixo da terra ele puxa Markarot e deixa apenas a cara do lado de fora. Mesh sai do chão e começa a chutar Markarot como se fosse uma bola de futebol. Markarot decide usar sua forma final e eles decidem trocar socos de forma franca. O rival cria um imenso sino e diz a Mesh que ele tem 2 minutos para o vencer senão o sino vai tocar e isso significará a sua derrota. Mesh voa atrás de Markarot e nos últimos 10 segundos Mesh levanta toda a arena com as mãos, encurrala Markarot, quebra sua varinha mágica o que destrói o sino e dá a Mesh a vitória incontestável. No 8º episódio em meio à vitória de Mesh sobre Markarot o céu se torna roxo e um buraco negro se abre saindo dele no Zero, céu ore demais capangas do vilão principal. Zero acaba congelando o tempo e acaricia o rosto de Mesh dizendo que enfim eles poderão novamente se unir, pois ele inocente Zero é o pai biológico de Mesh. O diretor Orb aparece para confrontar Zero e libera seu poder para lutar contra o vilão. Mesh, os participantes do teste e os Iluminados Divinos enfrentam os demais capangas de Zero. Orb e Zero se enfrentam no céu enquanto que Mesh encara Cell War, mas a graça está em que o prota não se lembra mais do adversário, entretanto isso não impede que sigam lutando. Para finalizar o episódio Citer Baby aparece e transforma Dot e Lance em bebês, mas a magia de Lance é forte e além de retornar ao tamanho original ainda destrói o macabro vilão. No episódio 9 conta-se sobre Ada, o mestre de Orb e Zero. Ada é considerado o maior mago de todos. Orb era alguém de saúde muito frágil na infância e Ada era o único a ser seu amigo. Com ele aprendeu a importância de lutar pelos mais fracos. Cell War segue perseguindo Mesh com ataques de carvão voadores e o prota segue correndo e pulando de projetil a projetil até desferir um potente soco fazendo Cell War cair. Voltando à luta principal Orb segue à frente no combate, mas Zero traz um necromante dominando o corpo de Ada. Orb se enche valor e raiva ao ver isso e ataca fortemente o vilão secundário o desintegrando em poeira. Cell War desperta e conta a Mesh que Zero fez magia do coração imortal e precisa de outros 6 corações, na qual um deles é o de Mesh, assim Zero se tornará imortal e perfeito.
Cell acredita que voltou a lutar contra Mesh e que está sendo sufocado por um bolinho, mas isso é uma alucinação. Na verdade, Mesh o imobilizava com uma gravata. O quadra selou a verdadeira vitória de nosso protagonista. No episódio 10, o vilão Zero e Orb seguem sua luta sem fim. O vilão tem a vantagem e putrifica metade do corpo de Orb e estava estourando um dos seus braços. Um flashback mostra como Adam cuidou de Orb e em gratidão a tudo isso que ele lutava por um mundo melhor para os sem magia. Orb usa seu feitiço mais forte, mas Zero consegue dar a volta. Orb decide se sacrificar pelo golpe, mas Zero saiu sem um arranhão. No último ataque de Zero, Mesh surge e defende Orb. Mesh e Zero caem na porrada, mas Zero fica mais fraco, pois absorver o poder de Orb deixou seu corpo mais instável. Zero chama um ciclope de várias cabeças para atacar os estudantes. Lance e Dot tentam vencê-lo, mas os golpes não resolvem nada. Em frente a toda a escola, os estudantes veem Mesh segurando por uma corrente até lançá-lo longe, salvando todos. Espero que tenham gostado desse resumo do Grande Mesh. Seguimos ansiosos pela terceira temporada do anime. TV Atitude, a casa dos grandes animes. Forte abraço, tchau.